Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos ver as principais ações que vão pagar dividendos e juros sobre capital próprio de até 13% em abril. Vamos ver o calendário e também sobre alguns outros pontos que é importante entender para não ser prejudicado ao comprar essas ações de dividendos. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também se tornar um membro apoiador para incentivar o canal. Então, primeiro de tudo, o que precisamos entender? Com essa distribuição de dividendos que muitas das empresas anunciam, como uma Datacom e uma DataX ainda aberta, acontece a teoria da clientela, ou seja, o efeito clientela, como a grande parte das pessoas falam. Basicamente, essa teoria nada mais é do que a repercussão dos interesses dos potenciais investidores simplesmente na escolha da política de dividendos. Ou seja, vou comprar a ação simplesmente pelo dividendo que vai ser pago, mas o que acontece? O dividendo sai da cotação, então teoricamente daria elas por elas. Mas não é bem assim. Usando a Transmissão Paulista como exemplo, lá no dia 8 de dezembro, aproximadamente, ela anunciou que ia distribuir 1,4 bilhão aos acionistas em forma de dividendos. O que acontece é que esse pagamento era referente a 2023, então foi um único pagamento neste ano, ou seja, um mega dividendo. Então seria pago um JCP de R$ 2,20, que seria um dividendo muito alto com base na cotação atual daquela época, mais de 8% no único pagamento. E lá no dia 8 de dezembro, ela estava custando R$ 25,11. Acontece que o mercado automaticamente já acabou com essa toda a repercussão, elevando a cotação e passou para 26 até mesmo R$ 27. Depois houve essa queda por causa da Datacom, que foi no dia 13 de dezembro. Então, automaticamente, quando abriu o mercado, a cotação saiu de 26,25 para 23,64. Então, saiu o dividendo da cotação. Mas logo depois o mercado já reagiu e já elevou as cotações. Não deu nem tempo da cotação cair praticamente. Então, a cotação subiu antes de pagar o dividendo, caiu por causa que o dividendo saiu da cotação, saiu o dinheiro do seu caixa e logo em seguida o mercado já precificou a ação e elevou até mesmo de 23 para quase 27 reais. Então tem vários e vários casos. Tem ações que acontecem efeito clientela, sobe a cotação simplesmente pelo dividendo, mas depois da DataX, quando o dividendo sai da cotação, a ação não recupera, e tem outras que acaba recuperando até mesmo passando. Outro ponto, que se formos escolher uma ação bem clichê para fazer a comparação que fica muito mais nítido, é o Banco do Brasil. O que acontece? Você tem que saber separar entre ações de crescimento e ações de dividendos. Normalmente, ações de dividendos, que é o caso do Banco do Brasil, por elas serem gigantescas, o banco hoje tem mais de 150 bilhões de valor de mercado, ele não tem mais como crescer tão aceleradamente. Não é diferente de uma small cap, que tem o fator tamanho, ou seja, ela tem muito mercado para ocupar, então cresce muito mais rápido. O banco vai crescer geralmente próximo à inflação ou um pouco acima. Então, o que vai compensar para você ter um bom rendimento? Porque se você fosse receber simplesmente o crescimento do banco, não iria compensar. Porque as ações na bolsa não é somente pelo resultado, mas pela emoção e pelas perspectivas futuras. Então, às vezes a cotação cai e demora anos para recuperar porque a ação não tem uma boa perspectiva ou está muito arriscada. Então, o prêmio de risco acaba compensando. O Banco do Brasil, em 5 anos, rendeu 68,87%, isso reinvestindo os dividendos, e em 2 anos, 96%. Mas vamos utilizar em 5 anos. 5 anos atrás seria lá em 2019, então o banco teve um lucro de 18,88 bilhões. Com este lucro, que é praticamente metade do lucro de hoje, que foi 33 bilhões, e a expectativa para terminar 2024 é entre 37 a 40 bilhões, o banco já custava mais de 50 reais. Então lá naquela época, você teria comprado quase no mesmo preço de hoje, então você teria quase nenhum crescimento na cotação. Por exemplo, lá no dia 5 de abril, o banco custava R$ 49, chegou até mesmo a quase R$ 54 lá no dia 28 de junho. Depois ele despencou por causa da pandemia, como grande parte das ações. O que acontece? A pessoa que comprou lá no dia 5 de abril a R$ 49, teria hoje somente 14% de valorização em 5 anos. Então perdeu da inflação e perdeu de qualquer outro investimento. Mas aí que entra os dividendos recebidos. Como essas ações consolidadas não têm mais tanto crescimento, o seu principal retorno vai ser da seguinte forma: o bom dividendo que vai ser pago e o crescimento de capital através da cotação.
Mas como a ação já está consolidada, o crescimento de capital, o crescimento do seu lucro e o crescimento da cotação vai ser um pouco menor do que o dividendo, pelo menos tende a ser. Então, comparado 14% em todo esse período somente de valorização, com 68% no mesmo período, mas por causa dos dividendos, aí que mostra a importância de você receber os dividendos e uma empresa que principalmente está consolidada e vai amenizando o seu risco, já que você vai investindo em outras empresas. Então, as pessoas que ficam presas em empresas de crescimento, uma hora ou outra vai ter que vender a ação para realmente colocar o lucro no bolso. Se a empresa passar por alguma instabilidade, pode devolver todo esse lucro para o mercado, mas também, em contrapartida, empresas que pagam menos dividendos teoricamente crescem mais porque retêm esse lucro para poder fazer investimentos. Então você teria uma rentabilidade real de 28% nesses 5 anos, isso por causa dos dividendos. Outro ponto que pode te ajudar a descobrir quando que é a frequência de pagamentos, aqui no site do Status Invest, você pode vir aqui em eventos corporativos e você observa quando que frequentemente a ação pagou dividendos. Esse é o caso do Banco do Brasil. Pagou em 2024 em fevereiro e em março. Obviamente que o Banco do Brasil fica fácil porque ele já divulga suas datas antecipadamente e você já sabe certinho a data de pagamento, a data com e a data ex. Mas a grande maioria das ações não fornecem. Então você pode vir aqui pelo site do Status Invest ou então no Investidor 10 também e observar a data de pagamento nos anos anteriores. Pegando a Irani como exemplo, ela costumeiramente paga um dividendo em março, então se concretizou em 2024, possivelmente também teremos um em maio, como a grande maioria dos outros anos, e também ou em agosto ou em setembro e em novembro, então 4 vezes por ano. Isso se basearmos nos últimos pagamentos. Então a chance é alta, mas nada é garantido. Pelo menos você tem uma noção de quando que pode receber os dividendos. Então para o calendário de dividendos em abril, teremos Itaúsa com pagamento lá no dia 1/4, também Itaú, outro pagamento no dia 1/4, Fleury com pagamento também no dia 1/4, vai representar um dividend yield de 0,98%, Unipar no mesmo dia 0,58% e o Chip Maxion também 0,64%. Temos o Bradesco, é de costume ele pagar um dividendo, ou melhor, um juro sobre capital próprio todos os meses. Então vai ser pago lá no dia 3/4. A data ex foi no dia 4/3. É um pequeno dividendo. Temos também CSU Digital, é uma empresa bem pouco conhecida, um yield de 1,7% lá no dia 4/4. Santos Brasil, outra empresa pouco conhecida, um yield de 1,25% também no dia 4. Lá no dia 5 temos a B3, pagamento de 2,2%, Redditor de São Luís, uma empresa quase nada conhecida, JHSF, 7% numa pancada, vai ser pago lá no dia 9/4. No dia 10 temos Porto Seguro, 0,3%. Em seguida temos a Melius também com a sigla Cash 3, 32% na pancada. Esse é um dividendo não recorrente. Então é uma vez na vida ou na morte que pode pagar esse dividendo, então não se acostume, pode atrair muitos investidores desavisados. Em seguida temos a Schultz, no dia 11 também. Depois vem a Energisa aqui do Mato Grosso do estado onde eu moro, 5,6% num único pagamento, vai ser no dia 12/4. Em seguida a Mills, no dia 15, 0,04%, Rede Energia, 12% no pagamento no dia 15 também, Kepler Weber, com a sigla Kepler 3, uma ação do agro, 2,5%, lá no dia 19 temos a Natura, 3,8%, a Armac, não foi divulgada ainda a porcentagem, temos também a TIM, 1,3% no dia 23, lá no dia 25 o BRQ, quase ninguém conhece também, em seguida a Cielo no dia 30, a Fras-le, uma empresa no ramo de peças automotivas, lá no dia 30. Também temos empresa Metropolitana de Água, quase nada conhecida também, e CCR, outra empresa desconhecida, lá no dia 30/4. Então tem muitas empresas que quase ninguém conhece, empresas small caps que têm baixa liquidez e poucas pessoas têm na carteira e conseguem acompanhar, já que as informações são mais escassas e também geralmente o RI não é tão informativo com base nessas ações mais conhecidas. Claro, essas ações têm um risco maior, mas também dá um retorno muito maior em compensação às ações mais seguras. Então o risco é proporcional ao retorno. Não é à toa que Petrobras é negociada 3-4 vezes o seu lucro e paga um dividendo tão alto assim. E agora, por fim, uma dica que eu posso passar para vocês é fazer o calendário de dividendos da sua carteira. Isso com base nos possíveis meses de pagamentos de cada ação. Então eu tenho somente 6 ativos na minha carteira. Em janeiro teria 2 dividendos, Transmissão Paulista e Bradesco, no caso eu já recebi. Em fevereiro, BB Seguridade e Bradesco também já recebi. Em março,
Banco do Brasil, Home, Irani e Bradesco. Então eu não recebi o dividendo de março em Home, mas vou receber agora em abril, junto com o dividendo do Bradesco. Em maio, Banco do Brasil, Irani e Bradesco. Em junho, novamente, Banco do Brasil e Bradesco. Em julho, Home e Bradesco. Em agosto, um ótimo mês, Banco do Brasil, BB Seguridade, Irani e Bradesco. Em setembro, Banco do Brasil e Bradesco. Em outubro, novamente, o Bradesco e a Home. Em novembro, Banco do Brasil e Irani. E em dezembro, Banco do Brasil, Home e Transmissão Paulista. O Bradesco paga todos os meses, mas um dividendo menor, e 2 vezes por ano paga um dividendo maior. Então, praticamente todos os meses eu vou receber dividendos de alguma ação. Um mês vai ser mais forte, o outro mês bem mais fraco. Mas o que importa é a minha média anual. E se você quer se tornar um investidor ou uma investidora independente, está aberto o melhor treinamento do mercado. Você aprenderá desde ações, fundos imobiliários, renda fixa e até mesmo tributação com seus impostos nos seus investimentos, além de ter acesso a diversas planilhas, seja de aposentadoria, de valuation, de preço teto de fundos imobiliários e de ações, além de um checklist para selecionar boas ações. Lembrando que você tem 7 dias para poder testar o treinamento, caso contrário, recebe o dinheiro de volta. E também, o professor e criador desse curso, o Mirai Investing, foi com ele que eu aprendi o que eu sei hoje. Então eu recomendo, é um treinamento do básico ao avançado e realmente é muito útil para quem quer ser um investidor na bolsa de valores no longo prazo. Lembrando que o curso está disponível por somente R$ 1.197, perto do valor que você irá investir no longo prazo, não é praticamente nada, e também as inscrições são por tempo limitado e logo mais irá se encerrar as vagas disponíveis. Também não se esqueça de se tornar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem prioridade de resposta, acesso a uma planilha de preço teto e a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. Fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.